A modernização das leis trabalhistas deu o que falar, foi comentada, discutida e aprovada este ano pelo Congresso. Mas a discussão não para. Hoje vai ter um bate-papo sobre esse assunto com os empresários potiguares e quem vai participar é o deputado federal Rogério Marinho, que é relator do projeto da reforma trabalhista. Bom dia, deputado. Por que é que essa reforma, mesmo depois de aprovada, ainda dá tanto o que falar, ainda há tanto o que se discutir? Bem, bom dia, Emily. Essa não é uma modificação simples, a gente está mexendo aí com a vida de 140 milhões de brasileiros que, de acordo com o IBGE, estão na fase laboral de 16 a 60 anos no Brasil. E a partir dessa constatação, eu posso afirmar que o próprio IBGE deu esse número, e você só tem 38 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil e 11 milhões que são funcionários públicos. 50 milhões de brasileiros, aproximadamente, estão protegidos pela legislação do Estatuto do Servidor Público e da CLT. 90 milhões de brasileiros não estão. Então, isso é uma das principais molas propulsoras da necessidade da adequação da lei aos tempos em que estamos vivendo. Esses 90 milhões estão em que formato de contratação? Bom, PJ, que é pessoa jurídica? Desempregados. Desempregados. 140 milhões... Entendi. Bom, nós temos aí desempregados, de acordo com o CAGED, mais de 14 milhões, 13 milhões agora, caiu 0,7%. Nós temos autônomos, nós temos microempresários, nós temos profissionais liberais, nós temos trabalhadores intermitentes, que foram tão combatidos, né? Apenas na Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, se estima 3 milhões de trabalhadores informais no Brasil, que são contratados de forma intermitente, ou seja, descontinuada. Imagina um garçom que você contrata para um buffet por um dia, um fotógrafo, um tosador, enfim, um profissional que você contrata de forma episódica, todos desprotegidos e precarizados. Você tem aí também um grande número de subempregados, pessoas que desistiram de procurar emprego, pessoas que trabalham em casa. O IBGE identificou 20 milhões de brasileiros que trabalham em casa. Desses, 6 milhões são trabalhadores chamados home office ou teletrabalho. Todas essas situações que não estavam previstas na lei, que eram precários, que eram passíveis de estarem desprotegidos pela legislação trabalhista, passam a ter guarida na reforma que foi feita. Agora, a gente está falando da vida de milhões de pessoas que são afetadas diretamente com a reforma trabalhista. Eu acho que todo mundo concorda que era necessária a reforma, acho que ninguém nem discute mais isso, mas não era necessária também uma discussão mais ampla, já que isso envolve a vida diretamente de tanta gente, porque eu acho que é isso que se questiona tanto também, né? Olha, o Brasil, Emily, tem um problema muito sério, talvez maior, ouso dizer, do que a corrupção. Isso é o patrimonialismo, ou seja, pessoas que entendem que o Estado é propriedade de determinado grupo, né, o que gera distorções de toda sorte, e o tal do corporativismo, ou seja, entidades poderosas que se apropriam do Estado brasileiro em cada nível e não querem que se modifiquem as suas condições e prerrogativas. Quando essas duas instituições se unem, sai de baixo. O problema é muito sério e a distorção é enorme. Primeiro, se dizer que não houve discussão sobre reforma do trabalho, desde o primeiro governo do presidente Lula foi constituído um fórum tripartite para se analisar a modificação da legislação do trabalho. A gente está falando aí de 14 anos de acúmulo de discussão. Quando o projeto foi mandado para a Câmara Federal em dezembro do ano passado e foi feita uma comissão especial, 16 audiências públicas aconteceram dentro do âmbito desta comissão e mais 10 ou 12 dentro do Senado da República, 28 ou 26 audiências públicas. Só na Câmara, mais de 100 especialistas estiveram presentes. Todo mundo do trabalho participou desse processo de discussão. Nós tivemos 7 meses exaustivos, né, de recepção de sugestões de toda a monta, de todos aqueles que constitucionalmente estão afetos à mudança de uma legislação tão importante para o Brasil, que tem mais de 70 anos. Então, dizer que não houve discussão é, no mínimo, desconhecimento. E, no final, se acusar que se votou em regime de urgência e que é inconstitucional. É deslealdade intelectual, porque quem acusa normalmente conhece bem a lei, mais do que eu e você, porque são operadores do direito. Então, sabe que isso é uma previsão da Constituição brasileira, é um artigo do regimento da Casa do Congresso
E é possível se tratar dessa forma por se tratar de uma matéria de relevância que foi, inclusive, mesmo com a urgência, exaustivamente discutido com toda a sociedade brasileira. Agora ganhou quem teve mais voto. Deputado, de que forma isso vai ajudar a mudar o cenário que a gente tem hoje de mais de... Eu vou falar em âmbito estadual, que a gente está falando aqui no Rio Grande do Norte, 240 mil desempregados. É um número muito alto, um recorde. De que forma essa reforma trabalhista pode ajudar a mudar esse quadro, já que para quem emprega ficou mais simples, digamos assim, menos oneroso, menos custo, vamos dizer assim? Bom, a retirada da onerosidade, como você fala, se deu apenas num aspecto, que é o fato de que há uma segurança jurídica à mão na contratação. E aí me permita uma outra acusação desleal, mentirosa, que é feita contra a reforma. A reforma retira direitos. Os direitos do trabalhador brasileiro, todos eles estão contidos, são direitos indisponíveis na Constituição brasileira, no artigo 7º, em 34 incisos. Então, o custo da contratação, na hora em que você contrata de forma por tempo indeterminado, como prevê a CLT, é o mesmo que existia anteriormente. Fundo de garantia, 13º, férias proporcionais, etc. Agora, nessas novas modalidades de trabalho que existem no mundo inteiro, e o Brasil... Que na prática já existem também aqui no Brasil. E que eram informais, que eram precarizadas, que deixavam o trabalhador e o empreendedor fragilizado, é possível a contratação de acordo com a lei. E a norma que quem votou foi o Parlamento brasileiro, como determina a Constituição. Aliás, é importante dizer aqui que cabe ao juiz julgar pela norma, cabe ao Ministério Público fiscalizar a lei e cabe ao Legislativo fazer a lei, né? E eu espero que essa provocação que é feita por alguns operadores do direito seja só uma provocação desse processo de acomodação e que nós possamos ter segurança jurídica e estabilidade constitucional. Então, essas pessoas que hoje são precarizadas poderão ser formalizadas, é essa a nossa preocupação. Inclusive, hoje, aquele que empreende, aquele que emprega, aquele que se arrisca no mercado de trabalho, porque quem cria emprego não é a Justiça do Trabalho. Quem cria emprego não é o governo. Quem cria emprego não é o Ministério Público. Quem cria emprego é quem emprega. É o pequeno, o médio e o grande. Principalmente o pequeno e médio. E principalmente o pequeno e o médio, que é mais de 60% dos empregos. Esse precisa de segurança. E precisa deixar de ser tratado como predador. Ele é um parceiro da economia. Porque predador e empreendedor são palavras que têm, aparentemente, a mesma conotação, mas têm sentidos completamente diferentes. Então, a reforma, ela dá segurança jurídica, ela equilibra o processo da relação do trabalho, ela permite que o empreendedor se sinta confortável para poder empregar mais, formalizar mais e, com isso, girar a economia. Tanto é assim, Emily, que é um estudo do Banco Itaú, publicado na revista Exame, na Rede Globo e na rede de televisão da semana passada, que a reforma, por si só, vai gerar um impacto de 3,2% positivo no nosso produto interno bruto nos próximos 4 anos. Justamente em função de uma situação chamada segurança jurídica. Para a gente encerrar rapidamente, eu queria só tirar uma dúvida que muita gente se pergunta. Essa reforma vale para quem já está empregado ou para quem vai assumir um novo emprego? E também os dados desse evento, quem pode participar, quando é, como não é, desse seminário. O evento trouxe um papel. Mas respondendo a sua pergunta, é evidente que uma lei como essa vale para quem está empregado e para quem vai se empregar. Vale para todo mundo. Aliás, há um precedente que é o Código de Processo Civil. Os operadores do direito sabem e aqueles que dizem diferente querem confundir a cabeça das pessoas porque estão insatisfeitos com a queda de prerrogativas e também pela flexibilização do mercado, que é uma tendência mundial, vem acontecendo em todos os lugares e também não poderia ficar diferente aqui no Brasil, para o bem do empregado e do empregador. O evento que vai acontecer hoje é uma promoção da FEComércio, da FIERN, da FAERN, da FETRONOR, do SEBRAE, da FCDL, da CDL, da CRN e da FACERN. Acontecerá no Hotel Holiday Inn, eu acho que são em torno de 1.000 participantes. O da Arena das Dunas. Isso. E o título do evento é Modernização da Lei Trabalhista, o que mudou e por que mudou. Né? Quem quiser ainda tentar lá uma inscrição, não sei se ainda tem vaga, me foi informado que provavelmente não, mas dá uma ligada para o Washington, no zap dele, é o 9998
8465. Muito obrigada. A partir das 8 da manhã. 8 da manhã, hoje e amanhã? Hoje. Só hoje, tá bom. Muito obrigada pela sua participação, a gente esclarecendo, tirando mais dúvidas aqui, porque ainda vão surgir outras dúvidas, com certeza. Animado. Muito obrigada, deputado Rogério Marinho. Obrigado.